Graça e paz, queridos. Tá tudo bem? E a sua semana foi abençoada? Glória a Deus. Que bom estarmos juntos. Eu sei que alguns não sentem saudade, mas esse tempo que estivemos um pouquinho distante no corpo, estávamos aqui sempre presente no espírito, ouvindo aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, como Deus tem usado os nossos pastores para ministrar sobre a igreja. Eu sei que esses dias em que estive fora, vocês foram tremendamente abençoados pela vida dos pastores, amém? Mas é muito bom estarmos juntos. Estamos avançando já no ano de 2016. A palavra liberada nesta manhã a respeito do ano, que é um ano de muitos desafios para a nossa nação, mas nós temos a certeza que em Deus, nós vamos superar todos os limites e adversidades e teremos um relatório extraordinário no dia 31 de dezembro. Quantos creem? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro do Salmo de número 121. Salmo de número 121. Às 17 horas hoje o pastor Cirilo vai estar ministrando aqui, e amanhã teremos um tempo muito especial com ele também lá no CETOC, um tempo maior. Se você puder estar conosco, ajuste a sua agenda. Eu creio que vai ser um tempo para sermos marcados por Deus. Ontem eu estava conversando com uma pessoa que a primeira experiência que ele teve com Deus foi através da vida do pastor Cirilo. Ele traz sobre ele uma unção específica, e quando você se encontra com homens de Deus com uma unção específica, você pode receber daquela unção. Quando você reconhece a unção que está sobre a vida de uma pessoa, você recebe daquela unção. Eu sei que muitas vezes nós nos bloqueamos no coração a respeito de algumas pessoas. Será que é possível termos no nosso meio pessoas bloqueadas em relação àquilo que muitas vezes é ministrado no altar? É possível. É possível você ir a uma reunião com o coração fechado. É possível você ir a um congresso com o coração fechado. É possível você ir a uma célula com o coração fechado, que impede você de receber aquilo que está sendo ministrado através do seu líder. Mas quando você reconhece a unção que está sobre a vida de uma pessoa e se abre para aquela unção ela pode envolver toda a sua vida e mudar a sua história. Então se abra para receber a unção desta manhã. Se abra para receber a unção amanhã à noite, lá no CETOC, a partir das 18 horas. Vai ser um tempo muito bom, amém? Amém? Salmo 121 diz assim: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não dormitará. Certamente não dormitará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra e a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal, Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Eu quero ler mais uma vez o Salmo. É um salmo tão pequenininho, mas é um salmo poderoso, que pode nos transportar para esta dimensão de segurança em Deus, que diz assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não dormitará. Certamente não dormitará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal, Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Diga amém. De onde me virá o socorro? É a pergunta. De onde me virá o socorro? Esta semana, chegando em casa, eu encontrei este panfleto
procurado. Aedes aegypti, recompensa sua saúde. A igreja ela foi chamada para participar de uma campanha para a erradicação desta praga, esse mosquito endemoniado que tem atormentado muita gente. Na verdade, a coisa é mais séria do que a gente possa imaginar. Talvez alguns já conseguiram dimensionar a gravidade do mal, outros ainda estão como que alheios a isso, mas é uma realidade. Também como é uma realidade a situação em que a nossa nação está passando. Não temos como fazer de conta a situação do Brasil. Quando nós olhamos para o histórico da humanidade, a gente vai se deparar com situações também em cada tempo, em cada época, que assolava a humanidade. E nós vivemos um tempo assim, um tempo de assolação. E eu sei que se nós não formos ajustados na nossa alma, a nossa perspectiva de futuro fica comprometida dentro de nós. E nós somos tomados por uma ansiedade e preocupação que nos abate. Diante de tudo isso que temos visto e ouvido, e o mal que muitas vezes se apresenta tão próximos a nós, como nos comportar diante disso? Nós temos diante de nós a Bíblia, a palavra de Deus, e a Bíblia, a palavra de Deus, ela tem a resposta para todas as coisas. É o livro que nos dá a direção, que nos mostra o caminho do livramento, o caminho da recompensa, o caminho da edificação, o caminho para que possamos nos ver protegidos e guardados de todas essas coisas que têm assolado a humanidade. O salmista, ele se depara com muitas situações, talvez algumas situações até piores do que a que nós temos nos deparado. É possível que todos nós, desde o nosso nascimento, já tenhamos passado por muitas experiências de adversidade, mas parece que sempre a última experiência de adversidade, ela é a maior de todas. E algumas vezes parece que nós estamos diante dos maiores desafios da nossa vida. E como nos comportar? O salmista, o próprio salmista, ele se expressa dizendo: eleva os meus olhos para os montes. E ele faz a pergunta: de onde me virá o socorro? Talvez você esteja se perguntando nesses dias: de onde virá o meu socorro? Mas ele próprio, ele tinha a resposta. Ele dizia: o meu socorro, ele vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Se nós olharmos para Brasília, se nós olharmos para o Parque dos Poderes, muitas vezes buscando esperança, na verdade a nossa alma é mais e mais atormentada, mas nós temos a resposta, e a nossa resposta vem do alto. Diga: a minha resposta, ela vem do alto. Nós somos chamados o povo da esperança, e a Bíblia diz que a nossa esperança no Senhor, ela não será frustrada. A nossa esperança no Senhor, ela não será frustrada. Diga: a minha esperança no Senhor, ela não será frustrada. Quando nós olhamos para o livro de 2 Crônicas, capítulo 32, Ezequias, depois que ele faz todas as reformas que ele deveria ter feito, com todo cuidado, com todo zelo, voltando-se aos princípios da palavra, a uma vivência de princípios, a Bíblia diz que Senaqueribe, ele se levanta contra Israel e ele cerca Jerusalém, a fim de se apoderar da cidade, se apropriar da cidade. No capítulo 32, e Senaqueribe, ele chega liberando palavras, e as palavras liberadas por Senaqueribe, elas vêm para afetar a alma daqueles que estavam vivendo em Jerusalém.
Queridos, nós vivemos dias em que a guerra maior são a guerra que envolve palavras. As palavras que nós ouvimos, as palavras que chegam à nossa alma, elas trazem consigo uma capacidade de nos abater ou nos levantar. E a pergunta é: a quem você tem dado ouvidos? O que você tem ouvido? Há uma avalanche de informações, de coisas que chegam diante dos nossos olhos e chegam aos nossos ouvidos. É interessante a quantidade, a infinidade de grupos das redes sociais que estão sendo formados. Outro dia eu fui surpreendido porque os grupos de WhatsApp, eles eram restringidos, não sei se era 100 a 100 e poucas pessoas, agora aumentou para 250 pessoas cada grupo de WhatsApp. E você, ali você, para não ser mal educado, muitas vezes você permanece lá, e muitas vezes você vai vendo e ouvindo coisas que são liberadas para fazer com que a sua alma seja abatida. Há uma infinidade de lixo nas redes sociais que tem sido liberado como uma forma de nos aprisionar nos nossos sentimentos e nas nossas emoções e como nos comportar. Aqui no capítulo 32, Senaqueribe, o rei da Síria, ele se levanta contra Israel a fim de se apoderar da cidade. Observe comigo o versículo 32. Ele envia uma mensagem e ele diz assim: assim diz Senaqueribe, rei da Síria: em quem confiais vós, que vos deixais sitiar em Jerusalém? Em quem vocês estão confiando? Que confiança é essa que vocês estão tendo em meio à calamidade? Será que é possível ter o coração e a alma estabilizados nas emoções, mesmo cercado pelo inimigo? Jerusalém estava lá e o povo estava dentro da cidade, mas a cidade estava cercada. Senaqueribe vai usar uma arma poderosa para alcançar a alma daqueles que estavam dentro da cidade no lugar seguro. O que ele vai usar? Palavras. Nós precisamos nesses dias estarmos blindados na nossa mente, blindados na nossa alma, para filtrarmos aquilo que nós ouvimos e aquilo que nós vemos, para não sermos abatidos na nossa segurança e na nossa estabilidade emocional. Isso vai definir a sua vida, isso vai definir a sua caminhada, isso vai definir a sua jornada. A quem você tem inclinado os teus ouvidos para ouvir? Aonde estão os teus olhos? Os teus olhos estão colocados no quê? Se você colocar os teus olhos naquilo que a mídia transmite, naquilo que os grupos sociais transmitem, naquilo que as pessoas que te cercam transmitem, muitas vezes dentro de uma chamada racionalidade e lógica, você é tomado por um sentimento de medo e de insegurança, que vai impedir você de chegar no final do ano vivendo as promessas que têm sido ministradas e liberadas sobre a sua vida deste altar. Estamos no começo de uma caminhada, estamos muitas vezes cercados pelas adversidades, mas os nossos olhos têm que estar aonde? No Senhor. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? A resposta é: o meu socorro vem do Senhor, aquele que fez os céus e a terra. Diga: o meu socorro vem do Senhor. É interessante porque Satanás, ele vai dizer assim: olha, não vos incite Ezequias, não creiam naquilo que ele está dizendo. Satanás, ele trabalha para nós darmos descrédito à palavra que está sendo liberada sobre nós. No versículo de número 11 ele diz: não vos incite Ezequias para morrerdes a fome e a sede, quando diz: o Senhor vosso Deus nos livrará das nossas mãos. O Senhor nosso Deus nos livrará das mãos do rei da Síria. Não acreditem nele, o que ele está dizendo não é verdade. Não tem como ninguém livrar vocês das minhas mãos. Estas eram as palavras de Senaqueribe.
É possível que nesses dias Satanás esteja falando à sua mente: se prepare para o pior, se prepare para viver a calamidade, se prepare para viver o mal, se preparem para viver a escassez. E muitas pessoas já foram afetadas pelas palavras de Senaqueribe. Eu sei que nós não podemos ser irresponsáveis, precisamos administrar bem todas as coisas, mas nós vamos andar acima daquilo que é circunstancial. Se nós voltarmos o nosso olhar para a palavra de Deus e viver os princípios da palavra, nós veremos aquilo que o nosso Deus é capaz de fazer por nós. Então há esperança para você, há esperança para o Brasil. Diga: a esperança. Olha aqui as palavras liberadas por Senaqueribe, versículo 13 do capítulo 32, segundo Crônicas. Não sabeis vós o que eu e meus pais fizemos a todos os povos das outras terras? Acaso puderam de qualquer maneira os deuses das nações dessas terras livrar a sua terra das minhas mãos? Olha a afronta, o tamanho da afronta. Por acaso algum Deus de alguma nação pode dar livramento a qualquer tipo de povo? Nenhum Deus em nação alguma pode livrar estas nações das mãos dos meus pais, e tampouco o Deus de vocês vai poder livrar vocês das minhas mãos. Essas eram as palavras de Senaqueribe. E estas são as palavras liberadas que vêm do inferno para contaminar a sua alma. A quem você vai dar crédito? Senaqueribe dizia assim: olha, não deis crédito a este homem, não acreditem naquilo que ele está falando. Ele está incitando vocês para levar vocês à morte. E diz mais, versículo 15: agora não vos engane Ezequias, nem vos incite assim, não deis crédito, pois nenhum Deus de nação alguma, nem de reino algum, pôde livrar o seu povo das minhas mãos, nem das mãos dos meus pais, quanto menos o vosso Deus vos poderá livrar das minhas mãos. Olha o nível de afronta de Senaqueribe, as palavras que ele vai falando e liberando sobre o coração de Ezequias e sobre o coração do povo. Queridos, a arma mais poderosa que Satanás usa é a palavra, para trazer confusão. E muitas vezes ele vai buscar argumentar com a própria palavra de Deus para nos confundir, como ele fizera com Jesus no tempo da tentação. Ele vai buscar a palavra e dizer: olha, não é bem assim. Ele vai usar a palavra dizendo: olha, mas você vai poder fazer assim, e Deus vai poder fazer assim. Que o nosso coração esteja alinhado com a palavra, e os nossos olhos espirituais sejam abertos e iluminados, para compreendermos a palavra, e não apenas compreendermos a palavra, mas vivermos os princípios da palavra, para sermos guardados e protegidos pela palavra de Deus. Mas ele diz mais, versículo 16: os oficiais, Senaqueribe é como Satanás, mas ele não vai só, ele leva os seus demônios. E diz mais: os oficiais de Senaqueribe falaram ainda mais contra o Senhor Deus e contra Ezequias e seu povo. O rei também escreveu cartas blasfemando do Senhor Deus de Israel, dizendo contra ele: assim como os deuses das nações das outras terras não livraram o seu povo das minhas mãos, assim também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo das minhas mãos. Então clamaram em alta voz em judaico. Olha só, eles vão começar a falar a língua do povo de Deus, para trazer mais confusão. Não era uma linguagem estranha, agora eles começam a falar na própria língua, para trazer confusão e confundir o povo, plantando sementes de medo, de insegurança, para aprisionar os corações e levá-los à derrota. Esta é a arma de Satanás.
Muitas vezes tentaram usar a própria palavra de Deus para nos confundir neste tempo. Segundo Crônicas 7,14 diz: olha, se os céus estiverem fechados, se houver seca sobre a terra e praga sobre a terra, mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e ministrarei cura sobre a sua terra. Então há esperança para nós. Diga: há esperança para nós. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Diz o versículo 19: falaram do Deus de Jerusalém como dos deuses dos povos das outras terras, obras das mãos dos homens. Falaram do Deus de Israel como falaram dos deuses das outras nações, feitas pelas mãos dos homens. Esta era a afronta de Senaqueribe diante de Ezequias, diante de toda a nação de Israel. Como nos comportar num momento como este, onde somos cercados pelas incertezas do mundo? Interessante, quando nós olhamos para o capítulo 32, a primeira atitude que Ezequias teve diante da afronta do inimigo foi chamar os seus príncipes e se aconselhar com ele. Não busque conselho no ímpio. Não busque conselho no ímpio. Se achegue ao homem de Deus. Abra o seu coração. Compartilhe as suas angústias e peça que ele ore por você. Interessante que a primeira decisão de Ezequias foi fechar as fontes de águas que dava possibilidade de alimentar e sustentar o inimigo. Ouça isso. Ele tem conselho, mas a primeira atitude de Ezequias fora fechar as fontes que tinha qualquer possibilidade de alimentar o inimigo, dar vida para o inimigo. A chamada de Deus para a minha vida e para a sua vida, diante daquilo que temos ouvido, diante daquilo que temos visto, é fecharmos as fontes que alimentam o nosso inimigo. E é possível que tenhamos muitas fontes que tenham alimentado o nosso inimigo. Dentre as fontes que alimentam o inimigo são as palavras que liberamos. O que você tem falado? Qual tem sido a sua confissão diante da adversidade? Queridos, como é bom nós termos pessoas perto de nós, que quando nós falamos uma palavra que pode comprometer a nossa jornada e a nossa caminhada de conquista, nos exorte, nos chame a atenção. Muitas vezes não é agradável, mas as nossas confissões contrárias nos prendem, nos detêm e nos limitam na nossa conquista pessoal, na nossa conquista familiar, na nossa conquista profissional. Existem algumas expressões que são expressões comuns e aparentemente insignificantes. Você já viu quando alguém diz: como você está? A pessoa diz assim: eu estou firme como um palanque no brejo. Já viu essa expressão? O que ele está dizendo? Não tem firmeza nenhuma, mas é uma confissão aparentemente inocente e insignificante, mas que atrai sobre ele exatamente aquilo que ele está falando. A nossa confissão, mesmo diante do caos, da maior adversidade, deve ser: o meu socorro vem de lá. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que Ele é poderoso, que Ele pode. A sua confissão vai ser determinante do processo que alimenta o inimigo. Não dê armas para o inimigo usar contra a sua própria vida. Existe um texto na Bíblia que diz assim: não deis pérolas aos porcos. Você já viu essa expressão? Não deis as vossas pérolas aos porcos. Algumas pessoas têm este texto como que você não deve pregar para aquele que não quer ouvir a palavra. Mas o texto, no contexto, não tem nada a ver com isso. Quando diz não deis pérolas, não deis
deis as vossas pérolas, não dei as vossas pérolas aos porcos, está dizendo assim, a respeito das palavras que você libera sobre as pessoas em juízo, em julgamento, em medida, porque os porcos ali tipificam demônios que vão usar as próprias palavras que você tem liberado para prender você. Então que as palavras que saírem da sua boca sejam sempre palavras de edificação. Nós somos incitados muitas vezes a liberarmos palavras que comprometem o céu sobre a nossa cabeça. Eu tenho algumas coisas para serem postadas, e todas as palavras que eu tenho postado passam pelo crivo da Marisa e da Rebeca, porque elas que trabalham nas mensagens que eu coloco para que sejam postadas. E quando eu coloco alguma coisa que é uma reação em relação àquilo que eu ouvi, a Marisa falou, não dá para pensar um pouquinho mais não? E ela coloca um pouquinho de sal, dá uma temperada, e aí eu vou refletir, e daí eu penso comigo mesmo, é verdade, então dá para segurar um pouco mais. Mas o nosso impulso instantâneo é reagirmos diante de palavras que temos ouvido. Para quê? Para que os céus sobre a nossa cabeça estejam fechados. Então é preciso contar, não até 1, até 2, até 3, muitas vezes precisa contar muitas vezes, e ter alguém ao nosso lado para nos ajudar a ponderar aquilo que estamos falando. Feche todas as fontes de possibilidades de nutrir o teu inimigo, começando com as palavras que saem da sua boca. Dá para pensar nisso? Feche todas as possibilidades de uma confissão contrária àquilo que Deus tem estabelecido através da sua palavra. A guerra é uma guerra de palavras. Tudo começa com a palavra. Fora assim nos dias de Davi diante de Golias. O que Golias usava para afrontar Israel? Palavras. Quando Golias se apresentava e falava, o coração do rei tremia, era abatido. Quando Golias se apresentava diante do exército e dizia assim: dá-me um homem para que possa lutar comigo. Quando ele falava, o coração de Saul era abatido. E não somente o coração de Saul era abatido, o coração de todos os homens de guerra de Saul também eram abatidos. Imagina isso. O poder que há na palavra, o poder em construir, o poder em edificar, e também o poder em abater, destruir. Então, o que você tem ouvido? A quem você tem inclinado os teus ouvidos? Esse é o tempo de nos voltarmos completamente para Deus. Ele vai e fecha todas as fontes de possibilidades onde o inimigo poderia se alimentar, fortalecendo o inimigo para vir contra eles. Por fim, o que ele vai fazer? Ele vai fazer o que tem que ser feito. Ele vai buscar a Deus em oração. Observe aqui no capítulo 32. Diante de tanta afronta, versículo 20: porém, o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram aos céus. Ele não vai buscar fazer uma aliança com outro reino. Não. Existem coisas, na verdade, que a gente pode até resolver, mas existem situações, queridos, que não tem como resolver. Ezequias, ele não busca uma aliança com um rei que fosse mais forte do que ele, para que ele pudesse ter o livramento que ele queria ter. Ele vai se curvar diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, o Senhor da guerra, e ele vai clamar por livramento, e Deus vai dar a ele o livramento que ele procurava. Esse é um tempo de nos voltarmos, queridos, completamente para Deus, sem reservas. Esses dias são dias, se nós não atentarmos e cuidarmos, o nosso coração é tomado por angústia, por medo, por ansiedade. Mas nós podemos nos ver completamente libertos desta regência espiritual, colocando os nossos olhos no Senhor.
For assim nos dias de Joel. A chamada de Deus nos dias de Joel, através do profeta, era para que o povo se voltasse para Deus. A resposta que nós procuramos não vem do governo. A resposta que nós queremos para a nossa nação vem do trono da graça. A resposta que você procura para a sua família não está numa pessoa, ela está no Senhor, o Criador dos céus e da terra. O salmista, ele diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Ele diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Queridos, há um poder extraordinário naquilo que nós pensamos, naquilo que nós imaginamos. A Bíblia diz: como imagina a sua alma, assim será. Como você tem imaginado as coisas, é criado imagens dentro de si nesses dias. Quais são as imagens que você tem na sua alma, na sua mente? Como imagina na sua alma, assim você será. Como você pode se imaginar, como você pode se ver. Queridos, se nós não atentarmos, nós que somos o povo da fé, o povo da esperança, o povo da palavra, se nós não cuidarmos, o nosso coração é tomado pelo medo, pela incerteza, e nós vivemos uma vida atribulada, subjugados, estressados. Quanto mais você se aproximar de Deus, quanto mais você se aproximar da palavra de Deus, mais cheio de Deus você vai estar. Quanto mais você se distancia de Deus, mais vazio de Deus você vai estar, e mais cheio da ansiedade, mais cheio da preocupação. A ansiedade e a preocupação causam muitos distúrbios em nós. Liberações químicas são liberadas da nossa alma, da nossa mente, do nosso cérebro, que irriga o nosso corpo. De repente nós estamos tomados por um estresse, nós nem sabemos de onde vem. É possível que o povo da esperança, o povo da fé, muitas vezes viva nesta dimensão de preocupação e ansiedade. É possível. Jesus, ele se depara com os discípulos que caminhavam com ele, envolvidos por preocupação e ansiedade. Ele diz assim: olha, por que vocês estão assim, tão preocupados, tão ansiosos? Atentem para os pássaros, atentem para os lírios. Quem tem mais valor, os pássaros, os lírios ou vocês? Ele diz: olha, os gentios, eles estão à procura de tantas coisas, e eles estão envolvidos por essas coisas e tomados por ansiedade. Mas uma coisa só é preciso e necessário: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Você pode dar um aplauso ao Senhor? As demais coisas nos serão acrescentadas. Como imagina a sua alma? O que você tem imaginado nesses dias? Imagine coisas boas. A tendência nossa é imaginarmos coisas ruins. A tendência nossa é imaginarmos o mal, a calamidade. A Rebeca está grávida. Se eu, como avô, não atentar para a minha alma diante de tudo isso que a gente tem ouvido nesses dias, a minha própria alma vai sendo tomada por um pensamento esquisito. Então temos que fazer o que? Nos voltarmos para a palavra, levantarmos a palavra, proclamarmos a palavra e formatar a nossa alma com a palavra. É uma guerra. Por isso que a Bíblia diz: forjai espadas das vossas lanças, das relhas dos vossos arados. E diz assim: diga o fraco, eu sou forte. Forjar espadas, as relhas, os arados, são instrumentos de escravo. Fala de uma mentalidade de um escravo, subjugado. A nossa mente, se nós não atentarmos, quer dizer, ela é tomada por esse sentimento de escravidão, e nós somos subjugados. Quando fala forjai, quando você vai forjar alguma coisa, está relacionado a um ferreiro que coloca lá no fogo e pega a bigorna e uma marreta e vai transformando aquele ferro comum, sem sentido, num instrumento valioso. Forjar espadas. A palavra de Deus é a espada do Espírito. Fale a palavra, libere a palavra. Voltando aqui para o Salmo de número 121.
Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Ele diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não dormitará, certamente não dormitará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra e a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal, Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. O Salmo 91 é um salmo tão extraordinário, mas o Salmo 91 não é simplesmente para estar aqui, é para que saia deste lugar e entre no teu coração e seja liberado como uma confissão de fé poderosa para neutralizar a ação das trevas sobre a sua vida. O Salmo 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, do Todo-Poderoso descansará. Você pode imaginar isso? Aquele que habita no esconderijo, aquele que vive a palavra, aquele que vive os princípios da palavra, diz assim: olha, aquele que faz a confissão de quem é o seu Deus, e ele diz: Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Essa deve ser a sua declaração. A sua declaração não deve ser os seus temores, a sua insegurança. A sua declaração de fé deve ser quem é o seu Deus. E ele diz: certamente Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. A sua fidelidade será o teu escudo e broquel. Versículo 5: não temerás o terror noturno, nem a seta que voa de dia, nem a peste que anda na escuridão, nem a praga que destrói ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Se fizeres do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Preste atenção. Assim como fora nos dias de Ezequias, quando Senaqueribe disse: não vos incite Ezequias, não deis crédito àquilo que ele está falando. Mas na verdade as palavras de Ezequias eram as palavras de Deus. Estas palavras que eu falo com vocês nesta manhã, baseado no Salmo 121, baseado aqui no Salmo 91, não são minhas palavras, é a palavra de Deus sendo liberada sobre a sua vida. Muitos têm como um fanismo, alguma coisa exagerada. Não, é possível vivermos o que a palavra de Deus diz que é possível vivermos. É possível estarmos guardados, protegidos, e o Senhor nos dá o livramento. E Ele diz: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, pois aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardar em todos os seus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o grande leão e a serpente. Porque Ele me ama, diz o Senhor, eu o livrarei. Aqui são 7 coisas que Deus faz para aqueles que o amam. Primeiro fala de livramento. Segundo, Ele nos coloca no alto retiro. Terceiro, nós o invocamos, clamamos a Ele, Ele nos responde. Quarto, diz que Ele estará conosco no tempo da angústia. E diz: livrá-lo-ei. Quinto, e glorificarei. Sexto, dar-lhe-ei abundância de dias. E sétimo, lhe mostrarei a minha salvação. Esse é o nosso Deus. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Se não for o Senhor, o salmista se expressa: os homens já nos teriam engolidos vivos. Olha a situação em que ele viveu, que ele foi cercado. Se não for o Senhor, os homens nos teriam engolidos vivos. A mão do Senhor nos guarda, nos protege. Para encerrar, quando nós olhamos para o livro de Gênesis, no capítulo 12, onde a Páscoa for estabelecida, o cordeiro sacrificado, o sangue do cordeiro passado nos umbrais das portas, a casa onde tinha a marca do sangue do cordeiro, a praga da mortandade dos primogênitos não entra.
As 10 pragas que assolaram o Egito, as 10 pragas, o território, as casas dos hebreus não foram alcançados pela praga. Eles estavam ali blindados, guardados, por causa da palavra de Deus. Nós temos sobre nós a marca do sangue do Cordeiro. E o sangue do Cordeiro traz proteção sobre as nossas vidas. O sangue do Cordeiro traz proteção sobre a nossa casa. O sangue do Cordeiro traz proteção sobre a nossa família. Nós estamos diante da ceia. Isso é um ato profético. É um memorial de aliança. A ceia não é algo comum. Muitas pessoas simplesmente faz por um ato de repetição, até sem entendimento espiritual. Mas quando você participa do pão e do cálice, você traz à memória aquilo que Jesus fez por você na cruz. Tudo começou em Jesus e tudo se encerra nele. Ele é a palavra, ele é o verbo. Sature a tua mente da palavra, enche o teu coração da palavra, coloque o teu olhar na palavra, e você vai poder viver em paz no meio de um mundo completamente tomado por trevas. Na tua casa haverá luz, as trevas não entrarão e penetrarão na tua alma. A luz vai emanar de você para alcançar outras pessoas. Você vai poder entrar em ambientes completamente tomados pelas trevas, e aquele ambiente vai ser transformado pela presença da luz que está sobre a sua vida. Eu tenho ouvido alguns testemunhos de pessoas que têm entrado em lugares tomados por obscuridade, e muitas vezes sem palavras, mas por atitude, por comportamento, pela expressão de Cristo na declaração do amor verdadeiro, o lugar tem sido transformado. Você vai ser o agente de transformação, de liberação de paz, através de Cristo que habita em você, para toda a nossa cidade, para toda a nossa nação. Você pode dar um aplauso ao Senhor? A equipe de louvor pode vir para cá. Eu gostaria que você se colocasse em pé. Eu quero orar com você. Eu não sei como está a sua alma, mas é possível que você nesses dias tenha sido cercado por adversidade, por circunstâncias, a tua alma tomada por pensamentos. Talvez você tenha até mudado seus próprios planos. É possível. Já se resguardando de alguma coisa. Mas coloque o teu olhar no Senhor. Mantenha firme a sua confissão de fé. Sature a tua mente com a palavra de Deus. Tenha o seu tempo a sós com Deus. Você vai poder ouvir a voz de Deus, e você vai poder ser cheio desta paz que excede todo entendimento humano. É possível? É possível. Levante suas mãos aos céus. Eu quero orar por você. Pai, nós te agradecemos, nós te bendizemos, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá de nos apresentarmos diante de Ti. Quando nós levantamos o nosso olhar, nós não temos um outro lugar onde nos refugiarmos, a não ser diante do Teu altar, diante do Teu santo trono. Deus, neste primeiro dia da semana, como primícia, nós nos colocamos diante do Teu santo trono, para que o Teu nome seja engrandecido através do nosso ser, através do nosso viver. Deus, tudo aquilo que tem afetado a mente dos Teus filhos, com preocupação e ansiedade, ó Deus, caia por terra nesta manhã, em um nome de Jesus. Que a palavra, Deus, que a palavra venha blindando os corações, restaurando a alma de cada um dos Teus filhos, e que todo o Teu desígnio, todo o Teu propósito seja estabelecido em nós e através de nós. Coloque as mãos sobre a sua cabeça. Eu repreendo agora todo o mal, eu repreendo toda a ansiedade, eu repreendo toda a preocupação, que a tua confiança esteja completamente no Senhor. Seja restaurado nos teus pensamentos. As fontes que alimentam o inimigo, seja por comportamento ou por declaração de palavras, agora sejam quebradas. As influências das trevas, as regências do inferno, essas fontes sejam fechadas, e que o inimigo não seja alimentado,
e que você desfrute de paz perfeita. Eu chamo a bênção do Senhor sobre a tua vida. Eu ordeno a bênção do Senhor sobre a tua casa. Eu ordeno a bênção do Senhor sobre a tua família. Pai, nós clamamos diante do teu altar. Nós não temos um outro lugar onde possamos nos refugiar. Então nós nos refugiamos em Ti. O Senhor tem a resposta, Deus, e somente o Senhor tem a resposta que nós procuramos e que nós queremos. Então nós nos deleitamos na Tua presença e declaramos que Tu és o nosso Deus, Tu és o Senhor das nossas vidas. Nós nos submetemos à Tua palavra, para o louvor e para a glória do Teu próprio nome. Em o nome de Jesus, diga amém.